Olá, tudo bem? Chegamos ao momento, podemos falar assim, mais importante de toda essa série de milagres de Jesus, porque hoje a gente fala, o nosso entendimento, e conforme também cremos que assim a Bíblia quis nos deixar entender, que o maior milagre de todos é a ressurreição de Jesus. Grande propósito de Deus, a reconciliação que Deus possibilitou da humanidade com Ele, dos laços novamente se restabelecerem, que haviam sido rompidos por causa do pecado em nossa vida, na vida da humanidade, distanciando todos nós de Deus. A ressurreição de Jesus Cristo, ela nos viabilizou. É ela a única ponte para nos levar novamente a estarmos na comunhão com Deus. Isso é tão impressionante porque Jesus fala que aquele que crê nele, aquele que confia nele e aquele que dá a sua vida a ele, passa a fazer parte dele e com ele. E logo Jesus, ele faz um vínculo de garantia a todos nós, a cada ser humano que confia e crê nessa obra extraordinária de Deus por nós, na ressurreição de Jesus, que ele fala, o evento da ressurreição não passa a ficar somente na vida do Senhor Jesus Cristo, como aconteceu, e ele está vivo. Mas Jesus, ele cria um elo que nos viabiliza também a ressurreição. A você, a eu, a todo aquele que crê. Por isso que Jesus, João, o evangelista, ele fala sobre isso. Quando ele grava e registra para a humanidade as palavras que Jesus nos garante. Aonde ele diz, Jesus dizendo, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, ainda que esteja morto, viverá. Esse é o grande impacto daquilo que este grande e poderoso milagre nos trouxe sobre tudo isso. Vimos uma série grande de milagres de Jesus. Deus encarnado e Jesus viabilizando tantas obras na vida de tantas pessoas, até mesmo ressuscitando mortos. Mas a ressurreição de Jesus, ela é o evento que ela mudou a história da humanidade que estava diante de uma escolha destrutiva para ter agora uma oportunidade de eternidade e uma comunhão com Deus em vida, não destruída. E aí a gente fica sobre esse questionamento. Por que não escolher Jesus? Por que não ter Jesus? Por que não viver por Jesus? A gente tem condições de vir buscando na história da humanidade tudo aquilo que a humanidade veio fazendo por escolhas e continua escolhendo. Mas vamos trazer para o nosso próprio tempo. Qual que é a realidade que nós vivemos? Olha, nós saímos há um tempo muito presente de uma grande pandemia, de uma pandemia mundial. Naquele momento ali, a humanidade, esta geração, ela presencia um impacto da presença do horror, da morte e da incapacidade de cada um de nós de resolver isso dentro da possibilidade daquilo que nós gostaríamos e queríamos que estivesse tudo resolvido. Era uma pandemia destruidora e foi realmente. Quantas vidas, milhões de vidas morreram. Será que a humanidade aproximou mais de Deus? Será que a humanidade buscou mais conhecer Deus? Será que a humanidade se entregou mais à vontade de Deus? E mais do que isso, aqueles que se motivaram a fazer, quantos estão permanecendo nessa comunhão com Deus? E mesmo a geração de hoje nos permite entender um pouco desse aspecto, porque uma coisa é entendermos o fato que aconteceu, o fato histórico, Jesus ressuscitou. Eu sei que Jesus é o Filho de Deus, eu sei que Jesus ressuscitou, mas entre saber e entre crer e viver, ainda existe uma grande necessidade de tomada de decisão, para você e eu. E a ressurreição, ela é um fato que ele não é isolado num tempo, mas ele se torna um fato contínuo, tanto que a relação de interligação da ressurreição viabiliza a pessoa ao quê? A confiar em Deus, acreditar a sua vida em Deus, a passar a viver conforme a vontade e os valores de Deus e a confiar de que Deus lhe possibilita uma esperança de eternidade. Logo, viver sobre a esperança desse Deus. E como que a gente entende tudo isso? O mundo de hoje, tecnológico, nos permite também compreender muito. Hoje,
Nós temos tudo por facilidade de um clique. A gente pode navegar pelo mundo inteiro. E clicando e a gente vai navegando. E hoje a gente observa, vamos fazer aqui um comparativo. Quantos seguidores você tem na internet? Ou quantos seguidores você se inscreveu junto a eles para estar também seguindo o influenciador? Isso são escolhas. Você pode continuar seguindo, você pode deixar de seguir, pode ter outros, pode ter uma infinidade de influenciadores. Mas o que Jesus demonstra na ressurreição dele para os seus discípulos, Jesus, ele permanentemente quer se tornar um influenciador na nossa vida. Essa é a linguagem que talvez seja mais viável para que a nossa geração possa entender o que Jesus quer de mim a partir da ressurreição. Ele quer se tornar um influenciador na sua vida. Mas ele não está vendendo um produto que é para ser consumido e é temporal. Não. Jesus, ele está nos dando gratuitamente para toda a eternidade a vida. E ele está nos dando a capacidade de sermos e estarmos acompanhando a ele sendo o nosso influenciador, de nos mostrar como cuidar dessa vida, como viver essa vida. E poderá essa vida passar por turbulências, poderá passar por provas, poderá passar por desafios, por guerras, mas como a Bíblia nos promete, isso não vai nos abalar. Mas será que realmente não tem abalado? Quantos estão permanecendo pela fé? Quanto que a fé hoje influencia o mundo? Quanto que a fé hoje tem mudado vidas, famílias, nações? Quanto que a fé hoje, ela conduz e ela indica os caminhos para as pessoas hoje? Cada vez nós vemos essa relação estar raliando. E por que nós entendemos isso? Porque Jesus está influenciando cada vez menos na vida das pessoas. Jesus cada vez menos faz parte da vida das pessoas. E sem ser um influenciador na minha vida ou na sua vida, logo nós seremos influenciados por outros e tantos outros, e conforme as suas convicções. Então entenda, enquanto existem milhares de influenciadores, cada um para um tipo de perfil de escolha das pessoas, Jesus está para ser o único na vida da humanidade inteira. E o que Jesus oferece? Eu sou a ressurreição e a vida. Ele oferece a vida. O impacto da ressurreição é isso para nós, é entender isso. Ora, será que passou pelo tempo uma pandemia? Será que está passando por nós olharmos os horrores das guerras, olharmos o sofrimento das pessoas, olharmos as misérias pelo mundo, mais de 1/3 da população mundial na miséria, sofrendo horrores com doenças, com enfermidades, com fome? Será que nós estamos olhando isso e falando o quê? Entendendo o quê? E o que compreendemos da nossa vida? Passaremos aonde a nossa eternidade? A ressurreição nos deu um caminho novo. E o caminho novo é o caminho para Deus. E que Jesus possa nos permitir. Eu não estou falando aqui para você deixar de acompanhar e de ver, estar atualizado pelo mundo. Mas, acima de tudo, o que nós temos que nos cuidar é de não sermos influenciados pelo mundo. Mas se passarmos a ser influenciados por Deus, transformaremos a nossa vida, seremos instrumentos para tentar transformar a nossa casa, seremos instrumentos para tentar transformar a nossa comunidade e, quem sabe, o mundo. E Deus precisa daqueles que possam ser aqueles que serão transformadores a partir da influência de Jesus em sua vida. Eu encerro aqui essa série, então, de milagres de Jesus, nos trazendo esse ponto de alerta. É uma oportunidade, mas é uma atenção. É seguir a Jesus. A ressurreição significa também isso. Sermos seguidores de Jesus. Que você vá todos os dias e vai lá, entra lá na Bíblia e consulte as palavras do Senhor, alimenta-se dela, alimenta o seu espírito, a sua alma, para que Jesus possa te conduzir, para que Jesus possa me conduzir. Não deixe de buscar isso permanentemente, porque sem isso não seremos nada, seremos apenas humanos e humanos pecadores, mas com Cristo seremos humanos salvos para toda a eternidade. Um forte abraço!